Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Fiz piada, tá, gente? Brincadeira, hein? Capítulo 12. Quem já estudou comigo Apocalipse, ou já ouviu pregação de Apocalipse, sabe que eu sempre começo falando da estrutura do livro, tá bom? Então eu vou falar de novo, porque alguém pode não saber, tá? Apocalipse, você foi até o 14, tudo bem, mas vai lá para o final. Veja que ele tem 22 capítulos, tá bom? 22 capítulos que são divididos em 7 grandes sessões. 7 sessões, chamadas de paralelismo progressivo. Pastor, eu já ouvi isso, estou cansado de ouvir isso. Tudo bem, tenha paciência, alguém precisa ouvir pela primeira vez. Paralelismo progressivo, sendo que os 3 primeiros capítulos são o primeiro paralelo, de 4 a 7 o segundo paralelo, de 8 a 11 o terceiro paralelo, e acaba a primeira metade do livro, em que as questões estão sendo tratadas no ambiente, digamos, perceptível, ambiente das coisas visíveis. Aí vem a segunda metade do livro com as últimas 4 partes, os últimos 4 paralelos. O quarto paralelo é este, 12, 13 e 14. O quinto, 15 e 16. O sexto paralelo, 17, 18 e 19 de Apocalipse. E o último paralelo, de 20 a 22. Esses paralelos progridem todos de Cristo, primeira vinda, cruz, a Cristo, segunda vinda, a volta gloriosa do Senhor. Em cada paralelo temos a história toda entre as duas vindas do Senhor. Em cada paralelo, o Senhor Jesus Cristo é anunciado voltando. Em cada um. Logo aqui no capítulo 12, 13 e 14, nós teremos a vinda do Messias, no capítulo 12, teremos um período sem a percepção do Messias na história, no capítulo 13, e teremos o seu reino e a sua volta no capítulo 14. Paralelismo progressivo. A escatologia está toda aqui, que se completa pelos demais trechos do Apocalipse e dos demais livros escatológicos. Capítulo 12, versos 1 a 5. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que temos aqui? Temos a gloriosa vestimenta do povo de Deus. A mulher, no versículo 1, é o povo de Deus. É o povo do qual veio o Messias. É o povo que até que chegasse o Messias, era chamado de povo de Israel no sentido nacional. É o povo de Deus no sentido de Judá, nos dias da encarnação do Verbo, historicamente. É a mulher nessa figura do versículo 1. Ela está ricamente ornamentada, porque ela não está vestida com roupas comuns, ela está vestida com o sol e com a lua. Quer dizer, as vestimentas mais elevadas ornam o povo de Deus. Essa é a ideia, o povo de Deus enriquecido no Senhor. E continua o nosso texto, com o versículo 2, onde lemos: coroa de 12 estrelas na cabeça, que a mulher, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Queridos, o Messias vem deste povo. E este povo pelo qual veio o Messias não é um povo que esteve sempre na flauta, sempre na água de coco balançando na rede. É um povo que, apesar de sempre haver justos em seu meio, foi muito disciplinado por haver muitos e muito mais ímpios no seu meio do que justos. Então é o povo que se dividiu, é o povo que foi aniquilado no reino do norte, é o povo que foi exilado no reino do sul,
É o povo que, pela graça de Deus, volta para a sua terra, reedifica o culto, reedifica a cidade, mas que ainda continua em seus pecados, que é novamente disciplinado pela mão dos macedônios, depois disciplinado pela mão dos assírios, depois disciplinado pela... Eu troquei assírios por Ptolomeus, pelos Ptolomeus, depois disciplinado pelos romanos, e aí disperso, porque não crê no Messias. Mas há um remanescente, e esse remanescente que está padecendo por causa dos pecados dos outros, é aqui mencionado no verso 2. Grávido, é dele que vem o Messias. Grita com dores de parto, está com sofrimento, porque vem o Messias dele, sofrendo tormentos para dar à luz. Compreendem a figura? O Messias vem de um povo em sofrimento, o povo de Israel. Então, versos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. O dragão é evidentemente uma figura do diabo. Isso fica claríssimo no versículo 9, que já veremos. É uma citação de força daquele que aparece inicialmente em Gênesis, no capítulo 3, a serpente, o sedutor, o tentador, aquele que tentou até a Cristo, dizendo ter poder para lhe dar o reino sobre a terra. Este é contra o povo de Deus, é contra a vinda do Messias, sabe que no Messias está a sua derrota, então se posta contra o Messias, se posta espiritualmente, se posta movendo as forças deste mundo. Mas eis, meus irmãos, que se esse povo de Deus que é ameaçado pelo inimigo para que o Messias não venha, eis que o Messias vem. Ele nasce, vence e reina. Esse versículo 5, meus irmãos, é o resumo dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João está resumido nesse verso 5. Olha lá. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Veja que fala do nascimento, do propósito do seu nascimento. Isso está tudo em Lucas capítulo 1. O filho de Davi, que vai reinar eternamente, está tudo aqui. E a sua ressurreição, ora, se ressurgiu é porque morreu, está implícita a morte. E a sua ressurreição, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ressurreto, sobe aos céus para o trono com Deus. Isto é, está sendo anunciado num verso só, que ele está no trono, está com autoridade sobre todas as coisas. Logo o capítulo 12, nesse trecho de Apocalipse, começa anunciando a vinda, a vitória e o reino de Cristo, em quem está a nossa esperança. Vai aparecer um monte de complicação no caminho, mas as complicações vêm depois de dizer com toda clareza: Ele reina. Não se esqueça disso. Ele ressurreto está reinando nos céus. As pessoas não o veem reinar, que não implica que ele não reine. Reina, domina, está nos céus. Esta primeira porção você precisa guardar com você, então. Até a letra D, a vinda do Messias. No número 2, o seu reino sobre todas as coisas. É fato presente. Continuemos. Então é dito que no rei está a nossa vitória. Por um momento, o verso 6 não será lido. Vamos para o verso 7 e deste até o 12. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos.
Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Vamos pensar um pouco? É anunciada uma batalha celestial. Na vitória de Cristo na cruz, na sua ascensão aos céus, está a vitória contra o inimigo que aprendemos em Zacarias, no seu capítulo 3, se a memória não me trai agora, que o inimigo acusa Israel diante de Deus. O tempo que eu usei presente já não tem mais valor. Ele acusa considerando o texto de Zacarias. Ele não acusa mais, porque o inimigo não está mais na presença do Senhor para nos acusar. Quem intentará acusação contra o povo de Deus? É Cristo quem nos defende. Isso é Romanos capítulo 8. O que ele está escrevendo aqui é que com a vitória de Cristo, o acusador que estava no templo celestial, descrito em Apocalipse no capítulo 4, perdeu o seu lugar. Não está mais como acusador diante de Deus, acusando o povo do Senhor. Onde está? Desalojado da sua posição celestial, está na terra. Pastor, quer dizer então que ele está fazendo a festa na terra? Está perseguindo a igreja na terra. Ele não pode acusá-la diante de Deus, ele a persegue na terra. Então ele foi lançado sobre a terra. Perceba, por favor, no versículo 7, que a iniciativa do ataque foi de Miguel. O primeiro a atacar foi Miguel, que isto é, o anjo santo do Senhor. O santo anjo com suas hostes. E hostes não é palavrão e não pertence só a coisa ruim, tá bom? Hoste é quantidade grande de militares ou de soldados, tá bom? E as suas hostes atacam a Satanás e as suas hostes, o dragão e as suas hostes, e vencem. Vencem em Cristo também, que Cristo é o vencedor, e nele ele é desalojado. Acabou aí a nossa história? Não. Nós vamos fixar aqui, nós temos na tela. A vitória vem da ascensão do Filho da mulher, Jesus Cristo. Então ele ascendeu, nele está a vitória. Nós vamos ver já também o versículo 10. Acompanha comigo. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Como é que isso se pronuncia? Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Ok? Já eu continuo essa leitura. Então é aí que está a base da vitória do cristão. É aí que está a esperança do cristão. Jesus Cristo, o único mediador, é a nossa esperança. Então nós vimos sobre a batalha, ilustrada aqui nesse texto, e avanço. Essa vitória do Senhor Jesus, que é manifesta no texto por uma vitória angelical numa batalha dos céus, é motivo de canto, é motivo de louvor a Deus, mas também de anúncio de problemas para a terra. Versos 10 a 12, acompanhe comigo. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Perceba, ele já foi expulso, logo ele deixou de ter a condição de acusação, agora está diante de nós, tentando-nos e produzindo o mal sobre a terra, mais do que antes, diria. Verso 11, eles, pois, quem são eles? Os nossos irmãos, do versículo 10. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida
Irmãos queridos, a vitória que há em Cristo Jesus é uma vitória que também nos é custosa. Nós não temos um custo para sermos salvos. Lembrem-se sempre disso. Não é para sermos salvos que há custo para nós, mas é porque fomos salvos. Se andamos em Cristo, somos provados, tentados, caluniados, oprimidos, por causa do testemunho de Cristo Jesus. Então, não amaram a própria vida. E vem o verso 12, parte A. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, festejemos, porque já não há mais o acusador diante de Deus. Entretanto, a terra é advertida do perigo que enfrenta. Verso 12: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. É o momento que estamos vivendo, irmãos. É o momento que estamos vivendo. O Senhor reina e o inimigo pinta e borda. O Senhor reina e nós vemos crescendo o poder da unificação mundial. Nós vemos levantarem-se forças a favor de uma construção de governo total, de domínio total. Ou você acha que você ir para cá ou para lá e ter os seus olhos escaneados, a sua face identificada por câmeras no ambiente, esse nível de domínio é só para a sua proteção, é para a sua segurança. A terra é advertida quanto ao perigo que corre. Esta é a nossa situação. A vitória existe em Cristo, mas é uma vitória que no momento presente na terra, cheia de tribulações. Então vamos a ela. Ela começa com o verso 6 do capítulo 12. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. 1260 dias são 42 meses, são 3 anos e meio. É um período apresentado incompleto. O período completo é tipificado nas Escrituras com o número 7. Período completo. Deus criou em 6, descansou no 7º. Período incompleto, falso, aquele que não representa a Deus, metade do período. Você não precisa ficar contando os dias, tá bem? É uma sugestão figurada da sua incompletude. 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, ok? Ela está nessa situação sob ameaça, mas sob proteção também, porque perceba no versículo 6, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem. O Senhor nos sustenta nessa situação, e essa situação é mais detalhada nos versos 13 e 15. Veja lá comigo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Onde ele a perseguiu? No deserto. Nós vivemos no deserto. O presente momento, com o rei nos céus, o rei sobre todas as coisas, é de colocação da igreja guardada no deserto. O rei aguarda, mas ela está sob ameaça. Então o dragão vai perseguir a mulher. Veja o verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Vocês se lembram que na semana passada no culto nós lemos o Salmo 93? Crescem os rios, sobem os rios, que será de nós? Mas o Senhor é mais poderoso do que as águas e do que os rios. Está aqui. O inimigo ataca com o poder das águas. Explico. Na figura daquilo que não pode ser resistido. A água é uma maravilha, eu sei que ela é uma maravilha. Mas aqui nessa parte, nessa figura, ela é instrumento do mal. Não é sempre assim, mas aqui é.
A água aqui, instrumento do mal. Ela vem com força, ela vem irresistível para nós, não para Deus. Deus guarda. Verso 14. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Percebeu a relação do 14 com o 6? Continuidade da história. Agora veja o 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Deus usa dos instrumentos criados para livrar a igreja. A criação, embora caída, não está fora do controle de Deus. Deus domina sobre tudo, domina sobre a criação temporal também. De modo que aqui, representado pela terra, está um instrumento de Deus para a proteção da igreja. O inimigo arroja da sua boca água para vencer a igreja. O Senhor usa da terra para vencer a água, para proteger a igreja. São figuras, irmãos, dizendo: não importa os ataques que venham, o Senhor nos guarda. O único mediador é a nossa esperança. Ora, não conseguindo atacar a igreja como um todo, porque o Senhor sustenta a sua noiva, irmãos. Não importa quantos sejam os ataques, o Senhor sustenta a sua igreja. Quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda, Ele arrebatará a igreja. Isto é, haverá igreja quando o Senhor Jesus voltar. Mas ela vai ser pequenininha, vai ser grande, não sei. Mas ela estará aqui, guardada pelo Senhor. Seremos nós? Amém, que sejamos nós. Guardados pelo Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Ele nos guarda. Mas embora o inimigo não possa destruir a igreja, ele quer atacar as pessoas. Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é a circunstância em que nos vemos hoje. Ataques múltiplos contra as pessoas e que também alcançam os crentes. Que será de nós, assim como a igreja? Eu e você, cristãos, estamos nas mãos do Senhor. Refugiemo-nos, guardemo-nos no Senhor. Não vamos andar que nem os loucos, expondo-nos de peito aberto para enfrentar o inimigo. Pastor, eu sou crente, eu vou naquela festinha da escola, aqui não tem adolescente, né? Aquela festinha depois do trabalho, e eu sei que não vai acontecer nada comigo. Oh, seja prudente. Seja prudente. Pastor, eu fico olhando lá, lembra o meu exemplo agora há pouco do Facebook? Eu fico no Facebook, aquilo não me influencia em nada. Seja prudente. Seja prudente. Não se apresente disponível para a queda. Não ande na beira do abismo, equilibrando-se na beirada. Proteja-se no Senhor com sabedoria e prudência. Mas enfim, isto conclui o capítulo 12, você percebeu? O capítulo 13, que é o capítulo assustador, é assustador para quem não crê em Cristo. A nós sugere prudência, cuidado, atenção, perseverança em Cristo. Surge do planeta, surge de entre as nações, simbolizadas pelo mar, capítulo 12, verso 18. E se pôs em pé sobre a areia do mar. É o dragão. Capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta. Então, isso que emerge do mar, emerge de entre as nações. Essa é a ideia. Poder dentre as nações.
sempre entre as nações houve o anseio de domínio global. Sempre. Tá bom? Foi assim com o Egito, foi assim com a Babilônia, com a Pérsia, com a Macedônia, com Roma, com a Turquia, com o Império Otomano, assim com o Império Alemão no início do século XX, Heil Hitler diriam, né? O terceiro Reich, porque que é terceiro reino, terceiro império, domínio do mundo. Você acha que nós enfrentamos o que hoje? Não é um domínio que nós estamos vendo em disputa? Vocês acham que os chineses e os russos são amigões? Cada um está disputando por poder. E enquanto o meu inimigo são os Estados Unidos e a OTAN, eu sou amigão seu, diria Putin para Xi Jinping. Mas espere eles caírem para você ver o que eu vou fazer. Querem poder, querem ter tudo. Só que, apesar de cada uma dessas facções querer ter tudo, nós temos um inimigo, que é o dragão que foi lançado à terra, que é dominador sobre estes que querem dominar tudo. E que, com a sua maldade, organiza os que querem tudo, porque ele quer ter tudo. Ele, o inimigo. De modo que influencia perversamente os dominadores do mundo, unificando-os. Há muitos lampejos dessa unificação em andamento. Tivemos, após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações. Deu certo, né? Por isso tivemos a Segunda Guerra Mundial. Aí, com a Segunda Guerra Mundial, fizeram a Organização das Nações Unidas. E é o que está em vigor hoje. Enfraquece por aqui, fortalece por lá. Dominação. Por que todo o mundo enfrentou de maneira uniforme a pandemia de 2020? Porque um órgão da ONU disse que esta seria a maneira de enfrentar. O que é isso? Dominação central. Os raciocínios foram apagados, a inteligência e a ciência foram negadas. Façam o que eu estou dizendo. Domínio central. E é o que nós estamos vivendo hoje em disputa. É a disputa do poder central. O poder político, econômico, militar, etc., emerge de entre as nações. E o texto nos diz, nos versículos 3 e 4, então vi, capítulo 13, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A ideia aqui, queridos, é de representantes e de poderes mais altos. Então a gente podia chamar de besta ao longo da história um monte de gente, tem um monte de besta para a história. Desculpa usar essa expressão assim, né? Não foi ofensivo, tá? Ou foi? Bem, mas essa série de bestas se manifesta sob poder, dragão, representativamente. E parece de vez em quando que as bestas são vencidas. Parece de vez em quando que elas enfraquecem. Essa é a ideia aqui. Por favor, não pense singularmente. Um dia haverá uma besta que será aparentemente vencida, e então a ideia é geral. A ideia é, ao longo do tempo, há poderes que se levantam e que aparentemente serão derrotados, e a gente fala, que maravilha, é agora. Calma, meu, a vitória vem de Cristo, não vem de um poder terrestre. Não vem de uma articulação política, não vem de uma organização intelectual, é do Senhor que vem a vitória. Então houve a surpresa, ela foi golpeada de morte, verso 13, mas a ferida mortal foi curada. E então a terra se maravilhou e adorou a besta e o dragão. E assim as coisas se sucedem, os poderes vão se sucedendo e as pessoas ficam cada vez mais submissas aos poderes estatais, tá? Então esses poderes se levantam, eles se levantam e cerceiam as liberdades das pessoas. Por favor, vá comigo
para os versículos 5 e 6 e veja que ele é arrogante, blasfemo, anticristão. Olha, versos 5 e 6 do capítulo 13. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 1260 dias. Não. 3 anos e meio. Não, 42 meses. É isso. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, blasfêmia contra o Altíssimo. Tá bom? Resistência anticristã, anti-Deus. Mas dá para alcançar a Deus? Foram lançados dos céus à terra para não acusar as pessoas diante de Deus. Deus é inalcançável para qualquer um, em especial para os seus agressores. O que faz então? Vai agredir os que estão na terra. Então, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Veja que o versículo 7 tem sua completação desde o verso 17, que é pelejar contra os restantes da descendência da mulher, 12, 17. E o 13, 7. Pelejasse contra os santos e os vencesse, isto é, abafasse a nossa boca, nos fizesse silenciar quanto ao anúncio do Evangelho, gerasse em nós vergonha. Pregar o Evangelho aqui, corro o risco de morte. Vence. Não perde a salvação o santo de Deus, mas se intimida. Onde está a nossa esperança? Não nos intimidemos. Ele pode vencer a muitos cristãos, fazendo-os calar. Que não nos vença. Continua o texto no verso 7, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Percebe? Poder global. Verso 8, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Olha, todos os que habitam sobre a terra. Global, reincide o ensino. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos, adorarão a besta, adorarão o dragão, os ímpios, os que não foram eleitos para a vida. Não se aflija. Pastor, será que eu estou carregando o número da besta aqui no meu celular? Será, pastor, que o número da besta é aquele chip que põe na mão? Será que o número da besta é o código de barras? Será que é assim que ele domina os corações? Queridos, eu não posso mandar na sua consciência, mas o que eu lhe digo é que são dominados pela besta os que pensam como ela e os que agem como ela. Por isso o símbolo, vai dizer os versículos 15, 16 e 17, está na fronte e nas mãos. Tá bem? Seja sábio diante das coisas. Você precisa daquilo sem negar a Cristo. Não, para fazer isso aqui eu preciso negar a Cristo. Não tenha dúvida, né? Está adorando a besta. Bom, mas eu preciso continuar. Então, os poderes temporais são anticristãos. Do 7 até o 10, eu pulei a leitura até o 10 e vemos a outra besta se levantando. A outra besta é uma besta filosófica, ideológica, religiosa. Verso 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Você percebeu a figura? Jesus Cristo fala lá em Mateus 24, que apareceriam falsos cristos, que se possível fosse, enganariam até mesmo os eleitos. A expressão é, se possível fosse. A palavra nos diz aqui que vem alguém parecido com o Cordeiro, vem um falso Messias, ou falsas religiões, anunciando falsos meios de salvação, falsos meios de comunhão com Deus. Quantos Messias há? Um único mediador,
é a nossa esperança, Jesus Cristo. Então vai aparecer mais. Mas ele parece com o cordeiro, mas ele fala como o dragão, enganando. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e que lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. São ações as mais variadas de convencimento articulado, discurso, ideia, ideologia, religiosidade, filosofia, e com sinais maravilhosos. Em 2022, foi feito, por favor, não estou dizendo que é sinal da besta isso, tá bom? Mas foi feito em cima do recém-reinaugurado Museu do Ipiranga, um festival espetacular com drones, com luzes, coisa linda. Ora, se pode se fazer isso para festejar a independência de um país, você acha que não pode se fazer isso para enganar as pessoas contra as sinais e maravilhas dos céus? Mas tem mais. Você acha que não podem fazer com o poder do maligno milagres? Na minha família tem uma senhora que é espírita, porque foi numa sessão espírita, recebeu uma cirurgia espírita, e ela que não podia conceber antes, hoje tem 3 filhos. Sinais da besta, para adorar a besta. Você acha que ela é o que hoje? Espírita, adoradora da besta, ao redor da mesa branca. Engana as pessoas, seduz as pessoas. Precisamos pregar o evangelho para essas pessoas. Se houver eleitos entre esses pobres enganados, serão pelo Senhor Jesus libertos. Então ele apresenta um poder parecido com religião. Deixa eu correr aqui, o tempo está quase no fim. Esse poder conduz ao poder temporal. As pessoas seduzidas pela religião adoram o dragão, adoram a besta que emergiu do mar, adoram o poder que se elevou dentre as nações. Então esse poder religioso é um instrumento de dominação do poder das nações. Bem, avancemos. Letra K. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é nunca jamais 7. Esse número é jamais será 7. Jamais será completo. É 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Estou resumindo muito, por favor, me permitam fazer isso. Então, essas marcas serão as condições de sobrevivência dos ímpios. Os ímpios confiam na força do seu braço, confiam nas promessas dos outros. Os ímpios confiam nos seus investimentos financeiros. Os ímpios confiam nos remédios que tomam para ter saúde. Os ímpios confiam naquilo que está ao alcance das suas mãos. Nós, porém, confiamos no Senhor Deus. Nele está a nossa esperança. Sob a instrução do Senhor, podemos nos utilizar de todos esses benefícios que Ele concedeu que houvesse na criação, do medicamento ao dinheiro, sem atribuir a estas coisas o caráter divino. Instrumentos para a honra do Senhor, não a finalidade da nossa existência. Se não for possível ter o remédio X, porque ele é caro demais, custa R$200.000, se não for possível, entenda que o Senhor reina, e que se Ele não te curar, é porque é para você morrer.
e vai ressuscitar se você for crente nele quando Jesus Cristo voltar. Para de se apegar à vida desse jeito. Viva o dia de hoje para a glória do Senhor, ainda que com doença. Não, tem que ficar bom, eu tenho que tratar, eu tenho que me salvar. O seu ídolo é a saúde. Adoramos só a Deus, ainda que morramos. 14. O Cordeiro reina nos céus. Capítulo 12, verso 5. Ele ascendeu aos céus e tem o seu trono à destra de Deus nas alturas. 14:1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Olha que maravilha de figura, meus irmãos. Olha que maravilha de figura. Os da besta têm o nome da besta. Mas e os do Senhor? O nome do Senhor. Quem escreveu o nome do Senhor na minha testa? Não fui eu, foi Ele. Aleluia, glória a Deus. Estou seguro. 14:1 é a descrição dos céus. Por isso, de 14:1 até 14:5, nós temos o cântico de adoração, um cântico que nós não conhecemos. É dito que ninguém canta esse cântico, somente aqueles que estão lá. Mas, pastor, são só 144.000, é pouca gente. Queridos, isso é o típico, porque 12 é o número de tribos de Israel, não é? 12 é o número de discípulos, depois apóstolos, não é? 12 antes de Cristo, 12 depois de Cristo, representantes do povo de Deus. Logo, de cada um dos 12, isso sinaliza a completude do povo de Deus. Não é um número fechado, somente 144.000. 144.000 são a totalidade dos eleitos para a vida. Esses, então, com o Senhor, o adoram. Este com o Senhor, veja os versos 4 e 5. Não tem mancha. Como não tem mancha? Eu sou pecador. Mas o versículo 4 e 5 diz: são esses os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca nem mácula. São santíssimos, são especiais. Não, irmãos, são redimidos pelo sangue do Cordeiro. Por causa de Cristo Jesus, apesar de mim, eu sou santo. Porque para Deus que me vê por meio de Cristo, Ele só vê Cristo, só vê santidade. E apesar de mim, eu sou santo, não há mácula em mim. Nem em você, se você é crente em Cristo. Estes, então, na presença do Senhor Jesus nos céus. Todos os redimidos nos céus. Mas Ele vem agora. Como é que Ele vem? Deixa eu passar todas as telas para ficar mais fácil. Versículos 6 e 7. Ele vem com um anúncio do Evangelho. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar para os folgados, para os que estão desatentos, para os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. E dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que é isso? Ele reina nos céus. O que faz a igreja na terra? Anuncia o Evangelho, evangeliza. Estamos aqui para anunciar o Evangelho. Mas haverá uma transformação nos crentes. Veja, por favor, o versículo 8. A transformação dos crentes é a vitória sobre o sedutor, sobre a Babilônia. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Crente em Cristo, redimido em Cristo, você foi capacitado e é capacitado pelo poder do Espírito que em você habita a não pecar. Você é capacitado a não pecar. Sabe por que você peca ainda? Porque você rejeita a inclinação que o Espírito te dá e diz: só uma satisfaçãozinha, só um pouquinho de pecadinho, só de vez em quando só. Mas o Senhor habita em você, e em você já há a vitória sobre a sedutora das nações, a Babilônia. Mas há mais, versos 9 a 11.
Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. O que está dizendo aqui? Assim como há vitória pelo Evangelho de Cristo, há juízo pelo Evangelho de Cristo. Vitória em Cristo, juízo sem Cristo. Vitória em Cristo, juízo sem Cristo. E então vem a maravilha da vitória. Versos 12 a 16. Deixa eu ver se está lá. Está aí já. 12 a 16. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Percebam, os versos 9 a 11 são paralelos ao capítulo 13. 9 a 11 é a igreja sendo perseguida enquanto outros são abatidos. Ímpios abatidos, igreja perseguida. Mas a igreja perseguida persevera, verso 12. E ela é feliz por morrer diante da perseguição. Finalmente, se você continua comigo aqui, não está só sentado, está comigo ainda, você vai ficar surpreso com o que vem no final. Vem os dois atos de juízo do Senhor. Vem o juízo a respeito dos bem-aventurados, versos 14 a 16, e o juízo a respeito dos malditos, versos 15 a 20. 14 a 16, olhei e eis uma nuvem branca, indicativo por símbolo de pureza e de elevação. E sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem. Semelhante a filho de homem, puro, elevado, alguma ideia. Tendo na cabeça uma coroa de ouro. O rei. E na mão uma foice afiada. Ele está vindo para a colheita. Vai colher passando a foice. E a gente lê foice e pensa: vai me machucar. Não, ele vai colher. Versos 15 e 16. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Perceba, foi feita a colheita. Aleluia. Vem colher, Senhor Jesus. Mas depois tem mais. 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Eu paro aqui um pouquinho. Parece a mesma coisa. Mas lembre-se que apareceu um sinal de juízo nesse verso. Qual foi o sinal de juízo nesse verso? Quem falou? Fogo. Apareceu o sinal de juízo, fogo. Então o fogo sugerindo o juízo vai apresentar juízo agora. 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Juízo! Amados irmãos, passei 10 minutos. Amados irmãos, a glória do Senhor se manifestará. Não se apresse, não desespere. As coisas podem ficar terríveis. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele vem, o juízo vem,
assim como vem a sua graça. No outro paralelo, diabo, seus anjos e aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida vão para um lago de fogo e enxofre. Capítulo 20. E os que têm os seus nomes no livro da vida? Capítulo 21, a cidade santa, a Jerusalém do celestial. Nós, a cidade de Deus. Mantenham-se esperançosos. Os dias podem ser maus, podem ser os piores da sua vida. Em Cristo está a sua esperança. Oremos.